Muito bom, estamos de volta a Masechet Avodah Zarah, a gente está no Daf Lamed Zayin Amud Aleph, na quinta linha de baixo para cima. Não sei quem fez Hazarah, quem já estudou até aqui, vamos seguir em frente. Gufa. Gufa significa que a gente vai pegar algo que foi trazido atrás, mais para cima, ligado a algum tema, e vamos estudar isso por si só. Gufa vem para a palavra guf, corpo. Vamos trazer o corpo da Braita que foi trazido antes como prova, como argumento para alguns lados, e estudar ele por si só. Eid Yossi Ben Ezer Estreida. Yossi Ben Ezer Estreida, aquele famoso que ele aparece na Mishnah em Pirkei Avot, ele testemunhou o seguinte: Al Eyal Kamtza Dehan. Ele testemunhou que esse tipo de gafanhoto é kasher, pode comer, pode fazer shchita nele e comer. Ve'al mashke beit mitbechaya dehan. E ele testemunhou também que líquidos que tem no Beit HaMikdash, onde faziam os korbanot, onde cortavam a carne dos animais, muitas vezes tinha lá líquidos como sangue e água, que geralmente recebem tumá, eles se impurificam e eles fazem com que outras coisas fiquem impuras também, certo? Eles podem purificar outras coisas, ou seja, se eu tenho um alimento, uma fruta, por exemplo, que foi colhida da árvore, ela não recebe tumá, mas se ela for molhada por um dos 7 líquidos, a partir de agora ela recebe tumá, assim também qualquer outra comida. Então, se eu tenho a carne do korban, por exemplo, que foi feito shchita, foi feita a shchita no animal, e aí a carne do korban está lá na mesa. Se essa carne não foi molhada por nenhum dos 7 líquidos, ela não recebe impureza, ela não se impurifica. 2 dos 7 líquidos são sangue e água, que era muito comum ter lá dentro do Beit HaMikdash, perto do Mizbeach. E esse Ben Ezer Estreida testemunhou que os líquidos que tem lá, como sangue e água, que são ligados aos korbanot, eles não trazem impureza para a carne. Se eles encostaram na carne, a carne não se torna apta a receber impureza a partir de agora. Certo? Assim ele testemunhou. Mas se o Cohen levar para casa essa carne, por exemplo, certo? Digamos que é uma carne que você pode comer em todo Jerusalém. Se o Cohen levou isso para casa e lá molhou, lá caiu água, a partir de agora ela pode receber tumá, mas não os líquidos de Beit Mitbechaya na cozinha, lá nas mesas perto do Mizbeach. Valde ikrav lemita missa. Ele ele testemunhou que quem encosta no morto está impuro, certo? A gente já vai discutir o que significa isso, porque é óbvio, quem encosta no morto ele está impuro. Isso daqui é uma halakha da Torá. Vekarolei Yosef Sharia. E aí, depois que Yosef Ben Ezer testemunhou esses 3 pontos, que o gafanhoto chamado Eyal Kamtza, ele é kasher, e que o líquido das mesas do lado do Mizbeach não transforma as comidas em aptas a receberem tumá, e que quem encosta no morto está impuro, falaram que ele é Yosef Sharia. Começaram a chamar ele de Yosef o liberador, aquele que ele libera tudo. Permite tudo. Obviamente, o terceiro testemunho dele de que quem encosta no morto está impuro, além de ser uma dúvida que, olha, a priori pela Torá é óbvio que isso é proibido, e segundo, é uma proibição, não é uma permissão, não faz sentido porque chamaram ele de Yosef, aquele que libera tudo. Se ele proibiu, ele falou que quem encosta no morto está impuro, a gente vai lidar com isso na continuação. Mai Eyal Kamtza, o que é esse animal que foi dito, que tipo de gafanhoto é esse que ele falou que é kasher? Rav Papa Mar Shushiva, Rav Chia Bar Mishmei Deula Mar Susbil. Rav Papa e Rav Chia discutiram qual gafanhoto especificamente ele permitiu. Rav Papa fala que é um gafanhoto chamado Shushiva e Rav Chia fala que é um gafanhoto chamado Susbil. Rav Papa Shushiva, Rav Papa falou que esse gafanhoto chamado Shushiva é kasher, e a discussão entre os dois aqui é se eu tenho um gafanhoto que ele tem o pescoço, a cabeça um pouco mais comprida, se ele é kasher ou não. Marsavar Rosh Asur, Marsavar Rosh Mutar. Rav Papa souber que Rosh é permitido. Esse Shushiva, ele tinha a cabeça mais comprida, ele é um gafanhoto que tem a cabeça mais comprida. Ele entende que esse animal, esse gafanhoto é permitido, então ele explicou que Yossi Ben Ezer, que liberou o gafanhoto, estava falando que desse gafanhoto com pessoas comprido, que ele está liberado. E Rav Chia Barami Mishmei Deula, Rav Chia Barami Mishmei Deula, que falou que é Susbin, ele fala, não, o gafanhoto permitido por Yossi Ben Ezer é o gafanhoto chamado Susbil, mas o gafanhoto chamado Shushiva, que tem o pescoço comprido, ele não é kasher.
Rav Chia Bar Mishmei deu lá, mas Susbil, ele falou que esse é o tipo de gafanhoto permitido, Beroshor, ou Kulam, o pligue de Assur, Vach Bekenafar, Rum Beroshor, ele deu a Tchaka, Marsa Varuba de Kol de Ubaina, Marsa Varuba de Min Karbaina. Desculpa, só explicando melhor aqui. Irapap e Rav Chia Barashi, eles estão tentando explicar qual a discussão. Yossi Ben Eliezer vem e diz que tem um gafanhoto que é permitido, que é o gafanhoto chamado Ail Kamtza. Vem Irapap e Rav Chia Barashi Barami discutir qual foi o gafanhoto que Yossi Ben Eliezer permitiu. Então Irapap fala, olha, Yossi Ben Eliezer verá um gafanhoto chamado Shushiva, que ele tem o pescoço comprido. Esse gafanhoto, de acordo com Yossi Ben Eliezer, é permitido, e de acordo com o Chachamim é proibido. Esse era o tema. E Rav Chia Barami, ele fala diferente. Rav Chia Barami fala que não. A discussão entre Rabi Yossi Ben Eliezer e Chachamim é com relação ao gafanhoto chamado Susbil. Já vamos ver qual a característica específica dele, mas com relação a gafanhotos com pescoço comprido, todo mundo concorda que esse gafanhoto é proibido. A discussão é com relação a gafanhotos que eles têm, como ele chamou aqui, Knafav Chofim Etrubol de Atchak, que as asas dele, elas cobrem a maioria do corpo do gafanhoto. Essa é uma condição para o gafanhoto ser um gafanhoto kasher que pode comer ele, mas a asa dele cobre a maioria dele com dificuldade, quer dizer, bem pouquinho acima da maioria. E essa é a discussão. Yossi Ben Eliezer diz que já que ele cobre a maioria, está liberado, e Chachamim falam que não, precisa que a asa do gafanhoto cobre a maioria dele, uma maioria visível, certo? Não a maioria que eu preciso ficar analisando se tem 51%, 52%, 49%, tem que ser algo que é visível, somente aí ele liberado, essa é a discussão. Então era a Papa e Rabi Chia discutiram qual é a discussão entre Chachamim e Yossi Ben Eliezer. De acordo com Rav Papa, a discussão é um gafanhoto com pessoas comprido, e de acordo com Rav Chia Barami, a discussão é um gafanhoto que as asas dele cobrem a maioria e um pouquinho mais, se eu preciso de uma maioria visível ou se qualquer maioria já é suficiente. Ele testemunhou também que os líquidos que estão ali na mesa do lado do Mizbeach, eles são ksherim. Mas dechan, o que significa kasher? Rav amar dechan mamash, mas amar dechan melezamei acharim, mas tomat atzmam yesh behem. Rav entende que quando ele testemunhou que esses líquidos são ksherim, ele quis dizer, eles são puros, desculpa, não kasher, eles são puros. Rav entendeu que esses líquidos são puros mesmo, ou seja, de acordo com o testemunho de Yossi Ben Eliezer, sangue e água que se encontra do lado do Mizbeach, parte do Korban, ele não recebe impureza. Mesmo o próprio líquido, o sangue e a água não se impurificam. E Shmuel entendeu que não. Shmuel entendeu que esse líquido, a água e o sangue que estão lá, eles são puros, miletamei acherim, eles não transmitem impureza, mas tumat atzmam, mas se eles próprios forem impurificados, ou seja, se um animal impuro, como um réptil, encostar na água ou no sangue que está ali, eles ficam impuros. Eles não transmitem essa impureza, mas eles próprios se impurificam. Certo? A diferença se esse líquido recebe impureza ou não, é o que fazer com ele, se ele se impurificar. Precisa jogar fora ou não precisa jogar fora? Se tem lá um réptil, uma lagartixa andando, encostou nesses líquidos, os líquidos estão impuros ou não? Essa é a discussão. De acordo com o Rav, está puro, esses líquidos não se impurificam. De acordo com o João, não. Eles não transmitem impureza, mas eles próprios ficam impuros e vai ser proibido, vai ter que jogar fora. Rav entende que esses líquidos não recebem impureza bitlal, que o que ele entende? Tomat mashkim de rabanan, ele entende que líquidos que ficam impuros é uma alahá de rabanan, ou seja, pela Torá, somente comidas ficam impuras, aparentemente, mas não líquidos. Certo? Rashi traz aqui que o Maran Psachim pergunta, está escrito na Torá que líquidos sim se impurificam, e lá o Maran responde que não está falando sobre o líquido ficar impuro ou não, e sim está falando sobre o que eu expliquei antes, se esse líquido transforma outros alimentos em aptos a receberem tumá. Mas pela linguagem que a Gemara parece que Rav vem falar que esses líquidos não recebem impureza, porque líquidos que recebem impureza é um din, é uma alachá de Rabanan, vetigaz de Rabanan tumá, vemashkin de alma, vemashkin beitum de chá, logas de Rabanan. Mas, quando Rabanan decretaram que líquidos recebem tumá, ou, de acordo com a conclusão da Gemara em Psachim, que líquidos, os 7 líquidos, transformam outros alimentos em aptos a receber tumá, é somente em líquidos comuns, mas líquidos que estão ali do lado do Mizbeach, dentro do Beit HaMikdash, sobre eles Rabanan não decretaram.
certo? Essa é a opinião de Rav. O Shmuel Amar Dechan Miletamei Acherim Avad Matat Mamesh Baem. Agora Shmuel falou a opinião que isso que eles não transmitem a impureza, o que Yossi Ben Eliezer veio testemunhar é que esses líquidos, se eles se impurificaram, eles ficam impuros, porque essa é uma impureza da Torá. Líquidos se impurificam pela Torá. O Hidush, o testemunho de Yossi Ben Eliezer vem dizer que esses líquidos, se eles estavam impuros, eles não transmitem a impureza. Uma água, um sangue que ficou impuro e encostou em outro alimento, miderabanan, o outro alimento fica impuro, mas nos líquidos do Beit HaMikdash, essa impureza não acontece. Certo? Com a mesma ideia de Rav, que fala o seguinte, Kassavar Tumat Mashkim Deoraita, Shmuel entende que a impureza que esses líquidos recebem e ficam impuros, essa é uma halakha da Torá, e também Acherim Derabanan. Agora, isso que um líquido que ficou impuro, então, se, por exemplo, um réptil encostou na água, a água fica impura. Isso que a água volta e impurifica a carne do corban, isso é de Rabanan. E quando Rabanan decretaram que a água transmite a impureza para outro alimento, como a carne do corban, é só se for fora do Beit HaMikdash. Mas no Beit HaMikdash eles não decretaram. Então, Rav Shmuel, cada um entende o decreto dele de uma maneira diferente. Esse Yossi Ben Eliezer, ele testemunhou também que quem encosta no morto fica impuro, e a partir disso começaram a chamar ele Yosef, aquele que libera tudo, aquele que permite tudo. Pergunta Gmará, Yosef Asra mi baile. Fala, mas espera aí, ele proibiu aqui. Ele falou que quem encosta no morto fica impuro. Isso é uma proibição, isso é uma rumbra, não é uma cula. Por que começaram a chamar de Yosef, aquele que permite tudo? Veod, Deoraita aí. E mais ainda, pergunta Gmará, alguém que encosta no morto, ele está impuro, é pela Torá? Não precisa do testemunho de Yossi Ben Eliezer para dizer isso. O testemunho de que quem encosta no morto está impuro é um testemunho nulo, é inútil. Isso daqui é um passuco da Torá, mais na Torá. Está escrito na Torá que todo mundo que encostar num halal é uma pessoa morta no campo, ele está impuro, certo? Pela Torá ele está impuro. Então, o que é esse testemunho de Yossi Ben Eliezer? Então, duas perguntas. Ele testemunha que a pessoa fica impura. Primeiro, ele certo? Ele falou que tem impureza, então não tem que chamar ele daquele que libera tudo se ele proibiu. E segundo, eu não estou entendendo que ele proibiu. A Torá já proibiu isso. Responde a Gemara de Oraita de Ikrav também. De Ikrav de Ikrav Taor. Fala, não. A halakha é que pela Torá, quem encosta no morto está também, certo? Uma pessoa que encostou no morto, ele fica impuro, o processo de purificação dele leva 7 dias, ele tem que jogar nele aquela água com as cinzas da vaca vermelha no dia 3, no dia 7, depois ele se purifica. Alguém que encostou no morto, ele é tahor. Certo? Então, se uma pessoa encostou no morto, está impuro 7 dias, e alguém encostou nessa pessoa, não tem nada, ele não fica impuro. Veato vieram Hazal, vegazro afilo deikrav vedeikrav. Vieram Hazal e decretaram que uma pessoa que encosta em alguém que encostou no morto também está impuro. Essa foi uma Gzerá de Rabanan anterior a Yossi Ben Eliezer. E vem Yossi Ben Eliezer e fala que não, somente quem encostou no morto está impuro, mas quem encostou em alguém que encostou no morto está puro. Ou seja, quando ele vem e fala que encostou no morto está impuro, ele não vem Lekadesh, essa não é novidade, essa é uma proibição da Torá, quem encosta no morto está impuro, isso a gente já sabe pela Torá. Ele vem dizer que só quem encosta no morto em si está impuro, mas quem encostar nessa pessoa que encostou no morto, ele está puro. Ou seja, ele vem liberar e falar que alguém que encostou em outra pessoa que encostou no morto está puro. Certo? Por isso, primeiro a gente entende qual é o testemunho dele, vem liberar a segunda pessoa, e segundo a gente entende que ele vem liberar. Por isso ele é chamado de Yosef, aquele que libera tudo. Pergunta Gmará, peraí, alguém que encostou em uma pessoa que encostou no morto, a impureza dele é pela Torá. Depois acontece no Passuco, Vekola Sherigabo Atame, Itma, que assim no Passuco, que o cara que está impuro, a pessoa que se impurificou para o morto, no que ele encostar, ele impurifica. Então, se alguém encostou no morto,
ficou impuro. Ele tocou numa carne de corban, ele tocou num pedaço de pão, ele encostou em outra pessoa, ele impurifica. Então, alguém que encostou em uma pessoa que encostou no morto é uma impureza da Torá. A gente falou que é de Rabanan, e Yossi Ben Ezer testemunhou que essa impureza não existe. Mas a gente vê que essa impureza é da Torá. Certo? Assim perguntou Agmará. Responde Agmará, Amro Rabanan também de Rava, mesmo de Masud Rabbi de Rav Nachman, falaram Rabanan perante Rava, em nome de Rav Nachman, uma resposta para essa pergunta. Por um lado, a gente disse, tentamos explicar Yossi Ben Ezer, que pela Torá quem encosta no morto é impuro. E Rabanan decretaram que quem encostou na pessoa que encostou também está impuro. E Yossi Ben Ezer liberou ele, falou, não, esse não está impuro, só quem encostou diretamente no morto. Mas, por outro lado, a gente encontra que se alguém que encostou no morto encosta em outra pessoa, essa segunda pessoa fica impura. Então, temos uma contradição. Foi respondido perante Rava, em nome de Rav Nachman, de Amar Mishmei de Rav Nachman, Marzutra, filho de Rav Nachman, foi em nome de Rav Nachman, de Oraita, de Ikra, Bechiburim Tumativa, Shelo Bechiburim Tumaterev, Veatuim, Vegazra, filho, Shelo Bechiburim Tumativa, Veataim, Veukma de Oraita. Respondendo ao nome de Rav Nachman é o seguinte, tem duas situações. Tem três pessoas, na verdade. Tem a pessoa que encostou no morto, a impureza dele é da Torá. Tem a pessoa que encostou em alguém que está encostando no morto nesse momento. Essa pessoa está impura como se ele mesmo estivesse encostando no morto. Já que tem uma pessoa no meio de ponte, encostando na pessoa número 2 e no morto, essa pessoa número 2 está impura como se tivesse encostado no morto 7 dias. Agora, se a pessoa número 1 que encostou no morto já soltou, já não está mais encostando, e alguém encostou nele, essa impureza da pessoa número 2 é somente uma impureza diária. À noite ele vai no mikve e está liberado, não precisa de 7 dias. Essa é a alahá pela Torá. Vieram Rabanan e decretaram que mesmo a pessoa que encostou no morto indiretamente, sem uma pessoa no meio servindo de ponte, ou seja, a pessoa número 1 encostou no morto, largou a mão, tirou, soltou, veio a pessoa número 2 e sim, encostou nessa pessoa, que pela Torá ele tem uma impureza diária, ele vai no mikve à noite e está liberado, Rabanan decretaram que essa pessoa ele tem uma impureza de 7 dias, certo? Rabanan Irmiro. Já que nem sempre dá para saber se está encostando no morto, decretaram que todo mundo que encostar em alguém que encostou no morto, independente se ele estava encostando no morto naquele momento ou não, a impureza é de 7 dias, e aí veio Yossi Ben Ezer e ele falou, não, vamos voltar ao original, que alguém que encostou em uma pessoa que tinha encostado no morto, mas não está encostando no morto no momento presente, a impureza dele é somente diária e não semanal. Assim, tentaram responder em nome de Rav Nachman perante Rava. E aí falou Rava o seguinte, Deoraita mai, qual din Deoraita? Dechtiv, está escrito no Passuca, Nogia bemet lechol nefesh adam vetamesh shivat yamim. Porque na Torá está escrito o seguinte, por um lado está escrito na Torá, Nogia bemet lechol nefesh adam vetamesh shivat yamim. Alguém que encostou no morto, uma pessoa morta, ele fica impuro por 7 dias. Ortiv está escrito no Pasuk, está escrito no Pasuk que todo mundo que essa pessoa encostar, essa pessoa que encostou no morto encosta em outras pessoas, ele fica impuro, ele impurifica. E por outro lado, a gente tem um Pasuk que diz que se essa pessoa número 1 que encostou no morto encostar em outra pessoa, é somente uma impureza diária e não uma impureza de 7 dias. O primeiro passo falou que a pessoa que está impura por ter encostado no morto é uma impureza de 7 dias, ele impurifica outra pessoa aparentemente no mesmo nível. E no segundo passo está escrito que ele impurifica num nível menor, somente diário e não de 7 dias. Hakeitzad, como a gente explica a contradição de Psukim, a pior explicação é que se a pessoa número 1 ainda está encostando no morto, quando a pessoa número 2 encostou nele, aí a impureza é de 7 dias. Mas se a pessoa número 1 já tirou a mão, já desencostou, e aí a pessoa número 2 encostou na pessoa número 1, a impureza é diária. Vieram na Barão e decretaram que mesmo nesse caso a impureza é semanal, de 7 dias, vem Yossi Ben Ezer devolver a original, que é a impureza diária. Sim, falaram em nome de Rav Nachman, então a gente entende Yossi Ben Ezer. Amarlei Rava, lava minalecho, o título bem busca Isri, que é Rav Nachman. Falou Rava, olha, não me vem com resposta fajuta em nome de Rav Nachman. Se Rav Nachman falou uma coisa, ele falou uma coisa boa. Essa resposta que vocês me deram agora é uma resposta fajuta, uma resposta falha, não é boa. Não gostei dessa resposta. Se Rav Nachman falou uma coisa, ele falou uma resposta boa. Qual seria a resposta de Rav Nachman para diferenciar entre a contradição
dos psukim, Achemar Rav Nachman, Sfek Tumah Bershut Rabim Itir Lehem, Sfek Tumah Bershut Rabim Itir Lehem, certo? O que Rav Nachman explica? Rava tem outra explicação em nome de Rav Nachman. O que Yossi Ben Eliezer testemunhou? A priori, na linguagem de Yossi Ben Eliezer, a gente encontra que ele disse que se quem encosta no morto está impuro. A priori, isso daqui é óbvio. Quem encosta no morto é impuro, isso daqui é o alahá da Torá. Então, o que Yossi Ben Eliezer veio dizer? A nossa primeira explicação dizia que ele vem dizer o seguinte: quem encosta diretamente no morto ou em alguém que está no momento presente encostando no morto, ele tem uma impureza de 7 dias. Mas alguém que encosta em uma pessoa que encostou no morto, mas no momento presente não está encostando, a impureza dele é somente diária. E não como quiseram decretar antes, que é de 7 dias. E Rava fala, não, tem outra resposta. O que Yossi Ben Eliezer vem testemunhar é o seguinte: temos uma alahá que diz que alguém que tem dúvida se ele está impuro ou não, ou seja, alguém que tem dúvida se ele encostou num animal impuro ou não. Então tinha lá uma lagartixa andando em casa, e eu não sei se a lagartixa encostou nas comidas ou não encostou nas comidas. Temos uma alahá que diz o seguinte: se essa história se passou no Reshut Yachid, se essa história se passou num lugar particular, privado, na dúvida está impuro. Se essa história se passou num lugar público, na dúvida está permitido. Isso é chamado de Sfek Tumah Bershut Yachid. Sfek Tumah, dúvida se tem algo impuro ou não. No Reshut Yachid, na propriedade particular, está impuro. Na propriedade pública está permitido. Agora, a priori, em algum momento falaram que todos fektumá, sempre que eu tenho dúvida se algo está impuro ou não, eu sempre vou lahmir e proibir. Eu sempre vou proibir e dizer que está impuro. Veio Yossi Ben Eliezer e disse que não. Veio Yossi Ben Eliezer e falou que alguém que encostou no morto, ou seja, eu tenho certeza absoluta que ele encostou, ele está impuro. Mas se eu tenho dúvida se ele encostou ou não, caso essa dúvida surja no Reshut Rabim, no lugar de propriedade pública, a pessoa está permitida, está teora. Pergunta Gmará, veio que está me soltar gambrina lá. Mas soltar Reshut Yachid, tomar Reshut Yachid. Pergunta Gmará, espera aí. Essa alahá de que alguém que encostou no morto, que tem dúvida, desculpa, alguém que tem dúvida se ele encostou no morto, que eu diferencio entre propriedade particular e propriedade pública, que na propriedade particular, na dúvida, eu vou lahmir e vou impurificar, e na propriedade pública eu libero, essa é uma alahá que a gente aprende de Sotá, que essa é a alahá. Sotá é uma mulher que ficou sozinha num quarto com alguém, e o marido fala, olha, eu não deixo você ficar sozinha no quarto com essa pessoa, porque eu suspeito que vocês podem fazer uma coisa de errado. Se a mulher, depois que o marido proibiu, ela ficou sozinha no quarto com essa pessoa, ela é chamada de Sotá, e ela é levada para o Beit HaMikdash para tomar aquela água para verificar o que aconteceu e o que não aconteceu. Agora, a alahá de Sotá, que ela ficou sozinha com alguém, é só se ela ficou sozinha com alguém num lugar que é propriedade particular, que não tem ninguém vendo, ela está sozinha lá. Mas se ela bateu papo com essa pessoa em uma propriedade pública, num lugar aberto, onde tem gente vendo, ela não é chamada de Sotá. Então, essa alahá, que na dúvida eu vou leahmir com relação a Tumá, que na dúvida que eu não sei se impurificou ou não, eu vou leahmir e proibir no Reshut Yachid, na propriedade pública, particular. Na propriedade pública, eu vou ler aquilo, essa é uma alahá que é pedida de Sotá. Igual a Sotá só fica proibida se for um lugar de propriedade particular, fechado, mas propriedade pública não. Assim também com relação a dúvidas de Tumá. Então, se for assim, pergunta Gmará, o que esse Ben Eliezer veio testemunhar? A priori a gente já sabe que uma pessoa que encostou no morto, com certeza, ele fica impuro, mas na dúvida, depende, na dúvida, se é no Reshut Rabim, ele está permitido. Então, o que esse Ben Eliezer veio testemunhar? Fala Gmará, a Amarabrucha na alahá vem morim, quem vatair, veor ele oroi. Fala Gmará o seguinte, o que esse Ben Eliezer fez é o seguinte, na verdade, essa alahá está correta. Alguém que ele tem esfectumar, ele tem dúvida se ele encostou num morto ou não, por exemplo, ele não sabe se ele passou perto, encostou ou não encostou, e aí ele tem que passar por todo o processo de purificação. Se essa dúvida surgiu no Reshut Rabim, numa propriedade pública, a gente mequel, a gente libera. Porém, essa alahá, que realmente é assim, essa é a alahá, mas a gente não espalha ela por aí. Alahá vem morimken. Essa é a alahá, mas você não vai dar um shiur falando isso para todo mundo. Certo? De forma geral, se alguém te perguntar, olha,
estava andando na rua, tinha lá o cara morto, eu não sei se eu encostei nele ou não, o que acontece? Você pode falar para ele, olha, na dúvida, você não sabe se encostou ou não, tá liberado, mas eu não vou chegar agora na drachá de sexta-noite, na drachá de Shabbat, chamar todo mundo e falar, olha, pessoal, sempre que tem uma dúvida se encostou no morto ou não, tá liberado, quando é na rua. É uma alahá que a gente não fala ela publicamente, porque senão as pessoas vão desprezar. Então, o cara vai falar, eu passei do lado do morto, não sei se eu encostei ou não, tá liberado, pode deixar. Quando às vezes ele sabe que ele encostou, ele só não tá levando o negócio a sério. Vem Yossi Ben Ezer e diz que a gente pode falar isso publicamente. A gente pode chegar publicamente e falar que quem tem dúvida se encostou no morto ou não, se for no Reshut Rabim, tá liberado. Essa foi a kula que ele falou. Assim ou assim, certo? Ou de acordo com a minha explicação, que ele disse que alguém que encostou no morto indiretamente, encostei alguém que encostou no morto, que a Hazard tinha proibido, falado que a impureza dele é de 7 dias, ele diminuiu para 1 dia. Ou se ele veio dizer que alguém que ele tem dúvida se ele encostou no morto ou não em lugar público, ele não está impuro, e Yossi Ben Ezer vem liberar isso publicamente, falar isso para todo mundo. Assim, ou assim, ele vem lequel, ele veio liberar, por isso começaram a chamar ele de Yosef Sharia, ou Yosef que permite proibições. Então, na Meachi tem uma braita que apoia essa explicação de Rava, que esse Ben Ezer, quando ele liberou, o que ele liberou significa que eu posso falar para todo mundo, eu posso falar publicamente que alguém que tem dúvida se encostou no morto ou não, caso ele esteja no Reshut Rabim, na propriedade pública, ele na dúvida não está impuro. Tem uma braita que apoia isso, que é essa explicação. Rabi Omer, Korot Naatz Lehem, Ve'amar Kan Reshut Rabim, Ve'ad Kan Reshut Yachid. E Yossi Ben Ezer, ele não só testemunhou, ele sim fez na prática. Ele colocou uma fileira de corote, de estacas de madeira, e falou, pessoal, até aqui é Reshut Yachid, daqui para frente é Reshut Rabim. Ou seja, saibam, prestem atenção, que o que acontece dessa fila de madeiras para lá é Reshut Yachid, na dúvida está impuro, daqui para frente é Reshut Rabim, na dúvida está permitido. Ou seja, ele mostrou na prática, perante todo mundo isso, e essa foi a kula que ele fez, essa foi a liberação dele, e aí ele começou a chamado de Yosef Sharia, Yosef que permite. Que ato lekamei de Rabi Ami amarleu amaya beshikata de Nahara Benahara Zilot Volo. Quando alguém chegava para Rabi e perguntava, olha, eu estava andando na rua, tinha um morto lá, não percebi, eu tenho dúvida se eu encostei nele ou não, não sei se eu encostei nele ou não, o que eu faço? E Rabi Nai não falava, olha, na dúvida está liberado, ele falava, olha, tem o rio aqui do lado, vai lá, entra no mikve e segue em frente. Ou seja, Rabi Nai não recebeu o testemunho de Yossi Ben Ezer, ele não recebeu isso de que a gente libera geral, ele falou, olha, não, se alguém vem e me perguntou, eu tendo a dizer, vai no mikve, tem um mikve aqui do lado, vai lá, resolve o problema desse jeito, não vamos entrar agora na discussão se está liberado ou não está liberado, tem dúvida, não tem dúvida, vai no mikve e acabou, resolve a situação de outra forma, certo? Ele preferia não ler aquele de maneira explícita. Então, paramos por aqui. Escolha.